reflexionando. Um insano no poder. A cidade está quieta com suas ruas e vielas tranquilas. O sossego é tanto que chega a fazer estremecer de medo aquele que está peregrinando pela via iluminada pela lua, que majestosa e prateada explícita seu brilho sob o negro manto da noite. Dentro do palácio há música, dança, risos e muito falatório. Tochas acesas dão ao ambiente um aspecto rudimentar, rústico e contemplativo. Sentado na cadeira do trono está o imperador, viajando com seus pensamentos, contemplando a tudo e a todos, tão concentrado que transparece estar em uma outra dimensão, devido a um dissabor com seus pares. O monarca, nos caminhos das suas reflexões, busca uma maneira plausível para lograr êxito no seu projeto ardiloso. Estando o imperador contemplando o cenáculo e tudo que nele havia, as dançarinas, os músicos, a corte real, a decoração exuberante, o banquete servido aos convidados, algo chamou em muito a atenção do soberano. As chamas das tochas suspensas nas paredes. Como elas se moviam balançadas pelo vento fresco da noite. Parecia que bailavam a própria música. Foi quando, de repente, seus pensamentos aguçados pela sua contemplação lhe deram as respostas às suas indagações. Um plano ardiloso subiu à mente diabólica e desceu ao coração do imperador, que com um sorriso maquiavélico, sarcástico, em seus lábios conclamava a todos a fazerem um brinde. A dança e o falatório cessam para ouvirem o soberano. Porém, um membro da corte interpelou o imperador Nero. A que brindamos, ó soberano? Ao que Nero respondeu: brindamos ao Logos, aos deuses. E a festa continuou até as primeiras horas do dia. No entanto, o imperador não conseguia conciliar o sono por causa da adrenalina que norteava os seus pensamentos mirabolantes. O imperador Nero bem cedo convocou seu conselho e seu general para uma reunião. Ao expor seu plano, tanto aos seus conselheiros como seu general ficaram estupefatos, perplexos, com o plano diabólico de Nero e sua frieza em narrar os detalhes deste torpe projeto. Com o semblante de um lunático, o imperador esboçava em seu semblante a sede da ambição, de terror e morte estavam explícitas em seus olhos. Nero estava louco e fazia com que os seus o seguissem na sua loucura. O plano se dividia em 4 partes. São elas: primeira, incendiar Roma, ou pelo menos parte dela. 2. Como bode expiatório, acusariam e culpariam os cristãos, pois o território que ele queria era ocupado por estes. Número 3. Como punição, crucificariam vivos todos os cristãos nas margens das estradas. Depois ateariam fogo, estando eles ainda vivos, para iluminarem as ruas no lugar das tochas de óleo. Número 4. Por fim, Nero compraria o território que lhe fora negado pelo Senado, este ocupado pelos judeus, sendo agora adquirido por um preço irrisório. Nero é um insano
no poder. Sua loucura o fez levar avante seu plano maligno. Na noite marcada para o ato incendiário, o imperador está em uma sacada, possuindo uma visão privilegiada do que estava acontecendo. A ação foi simultânea e bem orquestrada. Poucas pessoas escaparam. As chamas consumiram as casas, os animais e as pessoas que gritavam horripilantemente, dada ao pânico que vivenciavam ao ver seus bens, familiares, amigos serem mortos, destruídos diante dos seus olhos. Enquanto isso, do alto da sacada do seu palácio, o imperador Nero observava a tudo, tocando a sua lira, e com sua memória fotográfica procurava armazenar tudo em sua memória para posteriormente dedicar-se às artes plásticas, reproduzindo sua contemplação daquela noite fatídica. Os judeus foram culpabilizados pelo incêndio e por isso receberam a pena capital de crucificação. Faltou madeira em Roma para crucificarem os judeus. Os que eram crucificados durante o dia, quando chegava a noite, ateavam fogo neles para iluminar as ruas de Roma. Com isso, podia-se ouvir os gritos, os gemidos e sentir o cheiro de carne sendo queimada. Porém, no cenáculo do palácio, o imperador banqueteava-se com sua corte, música, danças, risos, regados a muito vinho e prostituição. Quando há um tirano, um déspota governando, o povo sofre, geme e chora. No entanto, quando os justos governam, alegra-se o povo. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Apesar de tudo, João, o Batista, foi decapitado. Jesus, o Cristo de Nazaré, foi crucificado. Esses dois têm algo em comum. Bateram contra o sistema religioso, social e político de Israel. Mataram João porque ele escancarava o pecado dos poderosos. Mataram Jesus porque ele amava os pecadores e se contrapôs ao sistema religioso, social e político. Matam os cristãos por não se submeterem aos poderosos desse sistema. Nero não morreu. Nero está vivo, prefigurado pelo sistema religioso, social e político. Em dado momento, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veio o apóstolo Paulo
e escreveu à igreja que estava em Corinto, dizendo: pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim, também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Por preço fostes comprados, mas não vos façais escravos de homens. Jesus não nos chamou para voltarmos a sermos escravos de um outro sistema. Ele nos chamou para sermos livres. Cada um permaneça diante de Deus da maneira que foi chamado. Pois o que importa mais? Servir a Deus ou aos homens? Obedeçamos aos nossos guias espirituais. Todavia, façamos isso no Senhor e não como servos de homens. Pois assim como nos dias tanto de João o Batista como de Jesus o Cristo de Nazaré, o sistema está falido junto com seus líderes. E o rei está voltando.